Tem uma história que diz que a moça morreu. A senhora chegou no céu, perguntou ao porteiro lá: você viu meu marido? O José falou: meu irmão, tem o quê? 2 anos? Falou: Hoje está sentado embaixo daquela árvore. Quando ela viu o marido, gente, ela correu, desamou. Ele falou: para, foi até que a morte nos separe. Aqui eu não tenho nada a ver com você, não se mete mais, aqui acabou. Então você não quer sofrer, não viva, porque no mundo tereis Então qual é o segredo? Vencer as dificuldades, pois os problemas estão aí não para nos vencer, os problemas estão aí para que Deus seja glorificado na nossa vida através deles. Você pode olhar com uma visão fatalista ou com uma visão animadora. Então ele falava: me leva para o tanque. E o pessoal levava, estacionava a maca dele lá, perto do tanque. E ele ficava. O tanque era perigosíssimo para ele, hein? Que o texto diz que era 1 curado por vez. O tanque de Betesda era mais ou menos como o SUS, o Sistema Único de Saúde. Muito doente, 1 curado por vez. E ninguém sabe se é verdade. Lá estava ele. O tanque era perigosíssimo, porque já pensou se ele não fosse o primeiro a cair? Era paralítico. Pulou, não é o primeiro. Blu, 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 blu. Morria afogado. Mas ele tinha esperança. É isso que eu gosto neste homem. Ele não desfalecia. Ele ia para a beira do tanque. E a beira do tanque era um local muito difícil para ele. Por quê? Porque ele poderia ver as outras pessoas sendo curadas. E sabe o que é pior do que não ser curado? É ver o outro ser. Gente, dá uma raiva ver as coisas acontecer. Será que é só em mim? Não dá. Por isso está na hora do milagre parar de acontecer ali. O milagre está sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Nós temos que mudar isso. Sempre narrando milagres dos outros. Você passou em cima de uma nota de 100 e o cara de trás gritou: achei! Para pensar, só acontece na vida dos... E era difícil para ele. Imagine ele ali na maca, deitado ou sentado, e alguém falava: chacoalhou a água, pulava todo mundo. Aí alguém gritava: curei! E passava por ele. O que ele poderia dizer? Só acontece na vida dos outros. Ou então ele poderia dizer: -1 para amanhã. Não, é uma questão de ótica. Amanhã é -1. Amanhã, 1 hora, cura todo mundo e fica só eu. Ele era o pior? Não, tinha alguém pior que ele. Quem? O cego. Que ele pelo menos podia ver quando a água era agitada. O cego não. O cego, se quisesse alguma coisa, tinha que ficar de molho dentro do tanque. Aí sabe como é que é? Um abismo chama outro abismo, é ou não? O cara não fica cego, ainda pega uma pneumonia, é ou não? Então as coisas sempre podem piorar. Não adianta. Você tem que nutrir no seu coração a esperança de que Deus fará algo a seu respeito, senão a sua fé desfalece. Pare de olhar para o problema e maximizá-lo. Não faça isso. Isso vai afugentar a sua fé. Ele olhava e falava: eu vou para o tanque. Mas rapaz, tem 38 anos, hoje está chovendo, as coisas não estão boas. Poxa, me deixa lá de manhã e vai me buscar de tarde. Era só isso. E ele ficava lá, olhando o tanque fazer as coisas pelas outras, mas nunca por ele. Mas estava ele, olhando, curou. Ah, legal, o cara ia embora e ele ficava olhando. 1 hora vai chegar a minha, o dia acabava, ele ia para casa, paralítico. Dia após dia, ano após ano. Isso seria o suficiente para acabar com a esperança de muita gente, mas não deste homem. O que é necessário para acabar com a sua esperança? O que é necessário acontecer para que você comece a acreditar que Deus não pode fazer nada a seu respeito? Ele acreditava num tanque. E você acredita num tanque? Não. Você acredita num Deus poderoso. Mas o que é necessário para fazer você perder as esperanças? Será que o tempo é um fator crucial para que você pare de acreditar que as coisas vão acontecer? Será que a intensificação do problema é exatamente o que o diabo precisa fazer para você desistir e jogar tudo para o alto?
Não para este homem. A leitura era desanimadora. Era só olhar para baixo, a opinião dos outros. Não tem mais jeito. Não tinha fisioterapia nenhuma que poderia consertar 38 anos de paralisia. Mas ele está ali, sempre perto do tanque. O tanque era a perspectiva do milagre. E essa tem que ser a nossa posição. Aconteça o que acontecer, nós temos que estar próximos de Deus. E a melhor maneira de nos aproximarmos de Deus é com fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então por isso você está aqui. Por quê? Porque sua esperança está em Deus, está nele. E ele não falha. E ele não é certo como o tanque. Inclusive o tanque nem queria relacionamento. O tanque só queria cura, só momento. Mas um dia, quem é que vem passando na festinha de Jerusalém, dando um rolezinho, tranquilão, seus discípulos fazendo cordão de isolamento? Jesus era pop. Vem ele, perto do tanque. Não se esqueça que o tanque era perto da porta das ovelhas. Os sacerdotes passavam por ali. E ninguém nunca fez nada por aquele homem. Ninguém fez nada. Mas ele está ali. E Jesus vem passando. E tinha muito doente? Tinha. Por que esse chamou a atenção de Jesus? Por que Jesus só curou este homem? O que fazia deste homem alguém tão especial, para fazer com que um homem tão famoso quanto Jesus parasse e retesse sua comitiva por alguns momentos e pudesse saber a história do homem? O quê? O que esse homem tem que as outras pessoas não têm? Pare para pensar. O homem tem 38 anos de doente. Eu não sei se essa era a idade dele. O texto não me diz que ele era paralítico de nascença. Jesus está nos 30, 31, 32, provavelmente nessa passagem. Quando Jesus nasceu, o homem já era paralítico. Quando Jesus olhou a história daquele homem, olhou para aquele homem, a primeira coisa que a visão transmitiu, vamos esquecer o sobrenatural, vamos olhar apenas a razão. Quando Jesus olha para aquele paralítico ali, sozinho, porque ele mesmo diz que ninguém o levava lá, o que indica que as pessoas que o levavam até ali não ficavam com ele. Elas tinham seus afazeres, elas tinham suas ocupações, elas estavam preocupadas com sua própria vida e não poderiam parar de viver para viver a vida dele. Essa era a situação. Pare para pensar. Jesus olhou para aquele homem e deve ter pensado o quê? O que esse cara está fazendo aí? Olha as pernas dele. Será que esse camarada acredita que a água do tanque pode reverter a situação dessas pernas? Esse camarada é louco. Ele não tem noção. O quadro dele não é algo simples, um tumor que ele pode cair e pode desaparecer. Não. É reconstituição de músculos. É restauração de ossos. É o restabelecimento dos nervos. Esse cara é louco, ele está com um parafuso a menos. Mas Jesus olhou para ele e diz, consigo mesmo, provavelmente: rapaz, esse camarada aí não é fácil não, hein? Ele não é fraco não, hein? Ele tem fé pra caramba. E num tanque, hein? Posso usar essa fé em meu benefício? Para pensar. Olhou para o cara, aí procurou saber, falou assim, está aí há quanto tempo? Alguém falou, 38 anos, doente. 38 anos? Vem para aí todo dia? Todo dia. Está aí, ó, bate o cartão de manhã. Chega aí. É ou não?